Vai acabar com a internet. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a defesa de TCC do Bruno e do Otávio. Quero agradecer a presença da banca, ter aceitado participar do TCC deles e agradecer também a presença de todos aí. Meninos, vocês têm em torno de 30, mais ou menos 5 minutos, então vocês podem começar, a palavra de vocês. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer também a presença de todos nessa manhã, por ter reservado um tempo para a gente, os convidados, nossa orientadora, a professora Nádia, especialmente o Davi e o professor Ricardo, que aceitaram formar nossa banca avaliadora. A gente vai dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é Análise Dinâmica de Transmissão da Covid-19 em Minas Gerais. Avaliação do impacto da vacinação na curva epidemiológica. Bom dia a todos. Então, introduzindo a temática a respeito do percorrer inicial da Covid-19 no mundo, nós temos que em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, casos de pneumonia de etiologia desconhecida passaram a ser informados para a Organização Mundial da Saúde. Até então, não se sabia ao certo qual vírus estava ligado a tais surgimentos. Posteriormente, denominou-se essa patologia como Síndrome Aguda Grave 2, com seu agente causador sendo o vírus da SARS-CoV-2. Passados, então, cerca de um mês, em 30 de janeiro de 2020, a China já continha mais de 7.700 casos locais confirmados e outros 90 registros eram constatados em demais países do mundo. Já no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020, confirmou-se o primeiro caso da SARS-CoV-2, e após 7 dias havia cerca de 500 suspeitos. Desse modo, com a magnitude e a rapidez da disseminação da doença, no dia 11 de março de 2020, a OMS decretou pandemia, visto a intensidade dos fatos que foram visualizados a níveis globais. No estado de Minas Gerais, que é o campo de estudo do presente trabalho, o primeiro caso foi registrado no dia 4 de março de 2020, na cidade de Patinga. E a disseminação ocorreu de tal forma que no dia 30 de setembro de 2021, último dia quando houve coleta de dados, havia mais de 2 milhões de casos confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que é a SESMG, no seu portal de transparência sobre a Covid, que é coronavírus.saude.mg, disponibiliza boletins epidemiológicos e planilhas contendo dados sobre casos confirmados, óbitos, recuperados, hospitalizados e vacinados. Dados esses que foram extraídos da plataforma e guiaram o andamento do presente estudo. A figura 1 aqui, ela contém os dados plotados em gráfico de casos acumulados na parte superior e de casos diários na parte inferior, durante o período analisado, que foi de 4 de março de 2020, data do primeiro caso, até dia 30 de setembro de 2021, dado último dia onde coletamos os dados. De forma semelhante, aqui a figura 2 apresenta os óbitos acumulados na parte superior e os óbitos diários na parte inferior do período em questão. Falando um pouco agora a respeito da dinâmica de contágio da Covid-19, nós temos que ela advém de fatores intrínsecos do seu perfil de contaminação entre os indivíduos, né? O vírus ele possui um tempo médio de incubação de aproximadamente 5 a 6 dias, podendo aí variar de 0 a 24 dias, e pessoas assintomáticas, pré-sintomáticas ou com sintomas leves, elas também influem em sua disseminação. Desse modo, apesar de ele apresentar uma baixa letalidade em relação a outras epidemias causadas pela família viral do coronavírus, esse grande número de infecções ele gera uma alta demanda de tratamento para o sistema de saúde, o qual acaba se tornando insustentável para os municípios e estados. Assim, a falta de leitos e essa necessidade por equipamentos terapêuticos auxiliares, ela ocasiona um aumento exponencial no número de mortes, como verificado nos noticiários globais. Visto isso, essa dinâmica da Covid-19 ela é influenciada por fatores como políticas de prevenção e controles que são implementados pelos estados, a abrangência das testagens, as capacidades do sistema de saúde de cada país e também influenciada pelo avanço do conhecimento epidemiológico e clínico
no meio de saúde das localidades que estão sendo afetadas. Então, para a realização desses estudos relacionados à análise de perfis de doenças e suas contaminações, os modelos matemáticos eles vêm sendo amplamente utilizados em epidemiologia como uma ferramenta de auxílio na análise da propagação e controle dessas doenças infecciosas, como no caso da SARS-CoV-2. Esses estudos epidemiológicos, eles também são nomeados como modelos compartimentais, e eles dividem a população em compartimentos para, assim, conseguir apurar a predição da evolução da doença em uma população pré-definida. Dentre esses modelos, os mais utilizados, nós temos os modelos do tipo SIR e os modelos do tipo SEIR. Os modelos compartimentais do tipo SIR, que consistem nos compartimentos de suscetíveis, infectados e recuperados, eles elencam uma representatividade simplificada para descrever o comportamento de doenças infecciosas. E eles vêm sendo muito utilizados em estudos da Covid-19. A partir desse modelo, diversas variações elas são desenvolvidas, visando uma pesquisa mais assertiva, através da inserção de novos compartimentos ou subcompartimentos em seus sistemas. Já os modelos compartimentais do tipo SEIR, que introduzem aí ao sistema um compartimento de exposição à doença, e desse modo eles conseguem obter uma melhor e mais realista análise de perfil quando se compara com os modelos do tipo SEIR, uma vez que a partir dessa introdução do compartimento de expostos, os indivíduos eles não se tornam imediatamente infectados. Então, o objetivo do nosso trabalho, portanto, é simular e analisar o modelo matemático do tipo SEIR para a dinâmica envolvida na transmissão da Covid-19 no estado de Minas Gerais. E, além disso, o nosso estudo ele contempla um cenário para avaliar o avanço da doença e o impacto no achatamento da curva epidemiológica através da inclusão da taxa de vacinação em nosso sistema. E, a partir da consideração de um fator de falha da imunização, para a população já vacinada, também visa verificar a quantidade de indivíduos vacinados que se transferem para a classe de infectados. Bom, vamos agora para os procedimentos metodológicos. Nesse trabalho, para simular a dinâmica da transmissibilidade do vírus, utilizou-se um modelo matemático base advindo do estudo do epidemiologista Iboi, o qual dissertou sobre a disseminação do Covid na Nigéria, e ele acrescentou ainda influências de medida de distanciamento social e a utilização de máscaras. O modelo possui 5 classes epidemiológicas de indivíduos. São os indivíduos suscetíveis, indivíduos expostos, indivíduos infectados, recuperados e os óbitos. A métrica utilizada para analisar a adequação do modelo foi o coeficiente de determinação, que é o nosso R², tanto dos casos acumulados quanto dos óbitos acumulados. Para calcular simulações computacionais, considerou que a condição inicial é de um infectado e o restante da população do estado é suscetível. As hipóteses simplificadoras que a gente adotou são que a população total se mantém constante, ou seja, não tem taxa de natalidade e a única mortalidade é ocasionada pelo vírus, ou seja, é um sistema fechado. Os casos confirmados são calculados pela soma de indivíduos atualmente infectados, indivíduos que tiveram infectados e se recuperaram, indivíduos que estiveram infectados e vieram a óbito. As outras hipóteses são que indivíduos recuperados não se infectam novamente, a vacina é aplicada apenas na população suscetível e as outras classes, como grupo de risco, hospitalizados e superdisseminadores, foram desconsideradas. Então aqui chegamos ao nosso modelo base. Ele é representado no diagrama de blocos pela figura 3 e pelas equações de 1 a 5. Aqui a gente percebe as interações de transferência de indivíduos de uma classe para outra. O indivíduo vai da classe de suscetível para a classe de expostos, de acordo com o coeficiente de transmissão, que é esse beta, e com a proporção de infectados em relação à população total. Quanto mais infectados, maior a disseminação do vírus. O indivíduo vai da classe de expostos para a classe de infectados, de acordo com a taxa de progressão da doença, que é o sigma. E da classe de infectados, ele vai para a classe de recuperados de acordo com a taxa de recuperação, que é esse gama,
ou ele vai para a classe de óbitos de acordo com a taxa de letalidade do vírus, que é esse delta. Então, como o Otávio demonstrou nas equações anteriores, o coeficiente de transmissão humano a humano, que seria o nosso beta, ele não apresenta um comportamento constante, né? Isso se deve ao implemento de medidas de contenção para o avanço da disseminação da doença, que, a partir disso, ela gera uma diminuição do contato à medida que os indivíduos englobados na classe exposta, eles se transferem para a classe de infectados. Desse modo, o coeficiente de transmissão humano a humano, o beta, possui um comportamento variável ao longo do tempo. Visto isso, de acordo com o estudo de Eckenberry e os seus colaboradores, o nosso coeficiente está definido nessa equação 6, que consiste em um decaimento exponencial, o qual é regido pelos parâmetros beta mínimos, que é o coeficiente de transmissão mínimo, o nosso beta zero, que é o coeficiente de transmissão inicial, o R, que é o coeficiente de decaimento do contato humano a humano, e o nosso T0, que é o tempo em que se inicia essa taxa de decaimento. Então, o implemento de tais parâmetros, né, que foram demonstrados anteriormente no nosso modelo, eles foi fundamentado seguindo-se duas faixas verificadas pelo aumento progressivo do número de casos até a ocorrência do efeito platô. O que seria esse efeito platô, né? Ele se caracteriza por uma estabilidade entre o aumento do número de casos e a redução do número de casos e uma posterior queda no perfil de contágio na curva epidemiológica, o que poderia ser visualizado como aqueles efeitos das ondas nos gráficos que a gente costuma ver geralmente da Covid-19, né? Esse efeito ele pode ser verificado em dois momentos no nosso tempo de amostragem, que foi tratado no trabalho, e desse modo, para cada pico, foram considerados valores específicos para os coeficientes descritos, como pode ser verificado para o primeiro pico e para o segundo pico, e seus respectivos valores aí para beta mínimo, beta zero, R e T0. Agora vamos para a primeira adaptação do modelo. A primeira adaptação, ela considera uma nova classe, que é a classe de vacinados, que transfere indivíduos da classe de suscetíveis para esse novo compartimento de vacinados através da taxa de vacinação, que é o nosso Vzinho. A figura 4 apresenta seu diagrama de blocos, e as equações 7 e 8 mostram as equações que foram alteradas do modelo base. Aqui a gente percebe que os indivíduos saem, sim, aqui, ó, do compartimento S para o compartimento V, e podemos perceber na equação, matematicamente, que o Vzinho está fazendo a sua parte aqui. Vamos agora às considerações feitas para dimensionar essa nossa taxa de vacinação, que é o Vzinho, a taxa de transferência do suscetível para o grupo de vacinados. Primeiramente, o programa de vacinação em Minas Gerais começou efetivamente no dia 25 de janeiro de 2021. E o indivíduo está devidamente imunizado 15 dias após a aplicação da segunda dose ou da dose única da vacina. Todavia, 15 dias após o início do programa de vacinação em Minas Gerais, apenas 0,22% da população do estado estava completamente imunizada. Considerou-se, então, que o programa ainda não estaria afetando a curva epidemiológica. Adotou-se que a vacinação começou a influenciar o sistema no dia 27 de abril de 2021, quando aproximadamente 7% da população estava totalmente imunizada e o programa de vacinação se encontrava em ascendente. Para o seu valor numérico, utilizou-se uma taxa de 34.387 pessoas imunizadas diariamente, que é nada mais, nada menos que a média aritmética de indivíduos imunizados por dia durante todo o período do programa de vacinação. Além do mais, a gente considerou que a partir desse momento, o coeficiente de transmissão, que é o beta, permaneceria constante com seu valor atual do dia, atribuindo, então, que as quedas em casos de óbitos seriam devido à presença da vacinação, à influência da vacinação. Aqui na figura 5, a gente tem o percentual da população de Minas Gerais totalmente imunizada com o tempo. A gente percebe aqui as referentes datas. No primeiro tique, a gente tem 15 dias após o início do programa de vacinação, onde a gente tem 0,22% da população do estado se vacinando, vacinada, imunizada, na verdade, com ou dose única ou segunda dose. E no segundo tique, a gente tem o referido dia, que é dia 27 de abril,
onde a gente tem praticamente 7% da população e o programa basicamente de aceleração. A partir dessa primeira adaptação que foi realizada, nós realizamos também uma análise para verificar a influência da vacinação na curva epidemiológica, caso o início da campanha de imunização no Brasil estivesse alinhada com os países europeus. E nesta região deles, a vacinação da população teve início em 28 de dezembro de 2020. Desse modo, para realizar essa verificação, nós utilizamos tal período como referência inicial e adotou-se as mesmas considerações para o parâmetro da taxa de vacinação, que seria o nosso Vzinho, e para o coeficiente de transmissão, que seria o nosso beta. Para a segunda adaptação, nós consideramos que os indivíduos que estavam contemplados anteriormente na classe de vacinados, eles podiam ser contaminados pelos vírus e, portanto, seriam introduzidos no compartimento de infectados. Essa consideração ela está relacionada à efetividade da vacina após as doses totalmente aplicadas na população, e a partir do estudo aí de Voisey e seus colaboradores, definiu-se, então, um percentual de falha para imunização, que seria o nosso epsilon nos equacionamentos, de 24% para a compilação do modelo. Esse valor ele é referente ao imunizante AstraZeneca, que engloba aí aproximadamente 138 milhões de doses aplicadas no Brasil. Além disso, para essa adaptação, nós realizamos o cálculo para a quantidade de indivíduos que poderiam se infectar, mesmo que já vacinados. Então, a segunda adaptação do modelo, como visto aí na nossa figura 6, ela considera a transferência de indivíduos da classe de vacinados para a classe de infectados de acordo com a possibilidade de falha da imunização, como pode ser observado aí nos compartimentos de vacinação e infectados, a partir dessa introdução do epsilon na nossa taxa, né? Então, as equações que se alteraram a partir da primeira adaptação, elas consistem apenas para os compartimentos de infectados e vacinados. Assim, elas foram redefinidas seguindo as equações 9 e 10, que contemplam agora a transferência entre esses compartimentos em seu equacionamento. A figura 7 aqui, ela contém os valores numéricos dos parâmetros constantes dos modelos e as suas referências. São os parâmetros que são constantes para todos, tanto o modelo quanto a primeira adaptação, quanto a segunda adaptação. As faixas de validade dos parâmetros foram extraídos do estudo de Eikenberry e a população estimada do estado de Minas Gerais foi consultada no portal do IBGE. Agora vamos para os resultados e discussões. Bom, a figura 8 aqui, ela apresenta a comparação dos dados reais, os dados reais estão em preto, com a previsão do modelo base, que está em vermelho. O gráfico superior refere aos casos acumulados, enquanto o gráfico inferior refere aos casos diários. A gente percebe uma boa adequação aos dados reais, reforçada pelo alto coeficiente de determinação. Nosso R quadrado deu 0,991 para os casos acumulados. Além disso, nota-se a real necessidade de considerar para essa modelagem a existência dos ditos dois picos, né, modelados, cada um, pelaquela equação do beta e seus parâmetros exclusivos. Aqui a gente pode perceber no gráfico inferior essas duas curvas, essas duas ondas, aqui nos casos diários. De forma semelhante, a figura 9 reforça a argumentação com alto valor de R quadrado e uma representação fiel à realidade dos picos. O gráfico superior são os óbitos acumulados e o gráfico inferior são os óbitos diários. O R quadrado foi de 0,997. Se a gente reparar no gráfico inferior, temos também o mesmo padrão, as duas ondas modeladas pelos dois betas, passando exatamente nesses dois picos aí que a gente teve casos de Covid. Posteriormente, com os parâmetros encontrados através do modelo base, realizou-se, então, o implemento do compartimento de vacinados e da taxa de vacinação no sistema. Com isso, nós verificamos que a primeira adaptação realizada no modelo foi satisfatória
dado o valor encontrado para o coeficiente de determinação do número de casos acumulados, obtendo aí um R² de 0,992. Então, na nossa figura 10, tem apresentado uma comparação dos dados reais em preto e a previsão da primeira adaptação em vermelho, sendo a parte superior do gráfico representada pelos casos acumulados, e na parte inferior temos os nossos casos diários da simulação. Já para o número de óbitos acumulados, a gente conseguiu obter um coeficiente de determinação aí de 0,997, o que também demonstra que as adaptações feitas, elas se adequam com a realidade dos dados obtidos pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Na nossa figura 11, temos representados na parte superior os óbitos acumulados e na parte inferior os óbitos diários da nossa simulação. Bom, agora nessa figura 12, a gente tem em vermelho os casos acumulados da previsão da primeira adaptação do modelo com o programa de vacinação começando na data real, que é o gráfico que a gente viu 2 slides atrás, aquela parte lá de casos acumulados em vermelho, é exatamente esse mesmo gráfico em vermelho aqui. E em azul, a gente tem a previsão do modelo, considerando um hipotético programa de vacinação, iniciando no dia 28 de dezembro de 2020, como o Bruno explicou, seria alinhado aos países europeus. Os modelos se comportam de maneira idêntica até o referido dia, que é o dia 28 de dezembro de 2012, quando a partir dali percebe-se uma ruptura. Nesse dia, 28 de 12 de 2020, contam-se 462.540 casos acumulados. Para a previsão do programa de vacinação real, que é o gráfico em vermelho, em 30 de setembro de 2021, a gente tinha 2.145.406 casos. Enquanto para a situação hipotética, gráfico em azul, tem-se 1.373.034 casos. Calculou-se uma redução de 36% para os casos acumulados. Na figura 13, que está apresentada no slide, em vermelho, temos os óbitos acumulados da previsão da primeira adaptação do modelo, com o programa de vacinação começando na data real, e em azul temos a previsão do modelo, considerando aí um hipotético programa de vacinação se iniciando no dia 28 de dezembro de 2020. Os modelos eles se comportam de maneira idêntica até esse referido dia, a partir de quando se percebe essa ruptura, onde a gente consegue ver essa divergência entre as curvas, né? Então, a partir desse dia da ruptura, temos um total de 11.593 óbitos acumulados, e para a previsão do programa de vacinação real, em 30 de setembro de 2021, temos 54.287 óbitos, enquanto para a situação hipotética, tem-se 34.783 óbitos, havendo-se, então, aí uma redução de 36% para os óbitos acumulados. Bom, agora vamos para a segunda adaptação. A figura 14, ela apresenta para a gente a comparação dos dados reais em preto com a previsão da segunda adaptação do modelo em vermelho. O gráfico superior também refere-se aos casos acumulados, enquanto o gráfico inferior aos casos diários. Para esse que é um modelo mais completo, né, ele agora considera a possibilidade de infecção de um indivíduo mesmo que vacinado, percebe-se, além do mesmo comportamento, uma adequação ligeiramente melhor para os casos, Para os casos acumulados, a gente tem um R² de 0,992, igual ao do anterior. E para os óbitos acumulados aqui na figura 15, a gente tem um R² de 0,998. Igualmente aos outros, no gráfico superior, a gente tem os óbitos acumulados, e no gráfico inferior, a gente tem os óbitos diários. Além disso, posteriormente, nós realizamos a análise para a quantidade de vacinados que foram transferidos para a classe de infectados a partir da consideração do fator de falha de imunização nos indivíduos que já estavam vacinados. Assim, a partir do perfil gráfico aí visualizado na nossa figura 16, determinou-se um total de 20.600
22 vacinados, infectados até o dia 30 de setembro, que foi o último período que pegamos a amostragem dos nossos dados. Então, como conclusão do nosso estudo, nós podemos dizer que, a partir dos resultados numéricos obtidos pelo modelo matemático e suas adaptações para a dinâmica envolvida na transmissão da Covid-19 e o impacto da vacinação na curva epidemiológica para o estado de Minas Gerais, eles se adequaram de modo condizente com a realidade dos dados para o estado de Minas Gerais, né? As previsões realizadas pelas simulações, elas mostram que a vacinação ela tem um impacto significativo no perfil da curva epidemiológica, com a diminuição do número de casos acumulados e também do número de óbitos acumulados, sendo assim uma ferramenta eficiente para ser agregada a outros métodos de controle da disseminação do vírus. Já no que se refere aos modelos matemáticos compartimentais, pode-se inferir que eles contribuem na revelação de aspectos importantes sobre a disseminação da doença em uma determinada população, e também eles geram um embasamento para medidas implementadas na sua contenção pelos estados, né? Além disso, eles são métodos que permitem uma ampla gama de considerações relativas ao local que está sendo estudado e também da realidade da população desse local, né? Apesar disso, é sempre válido ressaltar que os resultados dessas metodologias eles devem ser atualizados com frequência, visando aí reduzir incertezas nas previsões que estão sendo avaliadas pelo trabalho. A partir disso, como implemento para futuros estudos, a consideração de novas classes para a modelagem do sistema, como a introdução de compartimentos de hospitalizados e superdisseminadores, elas são válidas, visto que elas influem diretamente no perfil da análise do vírus, né? Além disso, realizar considerações que contemplem os efeitos das novas variantes do coronavírus, a reinfecção de indivíduos e também a inclusão de grupos em maior faixa de risco para agregar ainda mais resultados que gerem ações de combate para essa doença que afetou de maneira brutal a sociedade moderna mundial. Nós agradecemos e estamos abertos para dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Foi em torno de 27 minutos, vou colocar 27, né? 26 e alguma coisa, né? Próximo de 27 minutos. Então, agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a arguição da banca. Podemos começar pelo professor Davi. Hoje você é o primeiro, Davi. Obrigada, Davi, por ter aceitado. A palavra é sua. Não, hoje é sua. Todas as outras... O Davi participou de 3 bancas minhas, ele foi o segundo em todas. O Ricardo foi o primeiro na outra banca, né, Ricardo? E ele é modeleiro. Pois é. Então vamos deixar o professor Davi. Fica à vontade, Davi, a palavra é sua. Obrigado, Nádia. Podia ter mantido a linearidade. Agora ficou não linear. Primeiramente, queria agradecer, tá, pelo convite. É sempre uma honra poder participar das bancas da Nádia, com os demais colegas também. Mais um trabalho orientado pela Nádia, pela minha opinião, com excelência. Por isso, eu já dou os parabéns para o Otávio mais o Bruno e Otávio, e para a Nádia, que é orientadora. Parabéns mesmo pelo trabalho desenvolvido. Achei que ficou muito, muito, muito bom mesmo. Vamos lá, vamos dividir nas 2 etapas, então, aqui. Eu acho que eu vou ser muito breve, viu, Ricardo? Você vai falar rapidinho, tá? Rapidinho vai ser sua vez. Verdade agora. Eu sempre falo assim, parece que demora, né? Aí é o seguinte, vou dividir aqui. A parte de apresentação e a parte de escrita. Na apresentação, nossa, eu achei que foi perfeito. Eu não tenho outra palavra para dizer, não, tá? A dinâmica de vocês dois, qualidade do slide, a qualidade da explicação, da fluência, e fica bem claro o quanto vocês dominam o assunto que vocês trabalharam durante o semestre. Então, muito parabéns mesmo pela apresentação de vocês. Inclusive, teve dúvida que eu tive no texto, que na apresentação, na hora, eu estava ansioso para chegar naquele momento, que foi um ponto específico,
E aí vocês explicaram, poxa, sanou todas as dúvidas, ou seja, a explicação tá mega power perfeita, viu? Parabéns a Bruno e ao Otávio pela explicação do trabalho de vocês, pela apresentação. Gostei do slide, viu? Muito bacana. Gostei também do fundo do Otávio, pena que não é o RU, né, Otávio? Pena. Saudade, né, que a gente tem do RU. Só que não? Ou é? Não sabe. Vamos lá, parte escrita. Olha, o texto de vocês, para mim, está muito bem escrito. Eu parei para ler ele rapidinho, eu terminei, né? E teve um momento que eu parei, mas comigo mesmo, uma reflexão comigo mesmo, ali num determinado momento que a gente vai comentar sobre ele aqui. Mas, tanto como a aplicação da língua portuguesa, quanto a própria parte técnica que vocês desenvolveram, eu acho que está muito bem escrito, muito bem fluido também, rapidinho eu consegui ler o artigo, e é também um artigo da qual você senta e não para de ler, ou seja, você começa a ler e vai até o final, porque você quer ver logo o que aconteceu, e precisa nessa amarração, né? Não é um artigo que você divide, não é um trabalho que você vai dividindo, lê um pouco ali, um pouco aqui, não, vai direto. Obviamente, teve algumas coisinhas, alguns pontos que eu fiz algumas sugestões, tá? Faltou, acho que uma letrinha, alguma coisa assim. Em algum momento, eu fiz sugestão de trocar uma palavra. Isso eu não comento aqui, tá? Vai estar marcado no trabalho, e aí depois vocês sentam com a Nádia aí e verifica se compensa ou não trocar, tá? Obviamente que a gente sempre fala que essa parte nossa aqui é com o objetivo de lapidar o trabalho de vocês, tá? O que a gente fala não é verdade, completamente verdade, assim, você tem que tratar ela como uma verdade, e acho que, né, tem momentos que cada um tem a sua verdade, então vocês vão julgar se é pertinente ou não no momento adequado aí para fazer a implementação ou não no trabalho de vocês, tá? Mas o objetivo é sempre enriquecer, tá certo? Visto que talvez vocês devam publicar isso daqui, né, em alguma revista, né, Nádia? Eu não sei qual que é o propósito de vocês, o trabalho foi muito bom. Olha, foram pouquíssimas coisas que eu anotei aqui, por isso eu estou procurando aqui os que são mais relevantes para a gente poder conversar, tá? Aí eu não sei se vocês têm um arquivo aí para vocês acompanhar, não precisa de projetar não, tá? A gente vai só conversar, tá, sobre o assunto, eu indico a página e a gente conversa, tá? Por exemplo, na página 4, tá? Onde vocês apresentam o modelo de vocês, da equação 1 a 5, ok? Aí, logo embaixo, na página 5, vocês apresentam também o beta, né? Mas, durante a modelagem, apesar de vocês terem explicitado, escrito lá direitinho as classes, né? Os locais certinho das classes, aqui, eu achei que ficou faltando, talvez, indicar o que significava cada parâmetro, o nome de cada parâmetro, pelo menos eu não encontrei logo após a equação, entendeu? Por que disso? Quando vocês foram falar da equação, vocês falaram tudo. Isso significa isso, aquilo, outro. Eu acho que podia colocar logo embaixo, quando você falou assim, ó, sendo N a população total local, considerando-se para a compilação do modelo e por aí vai, talvez esse parágrafo colocar o que é cada parâmetro. Aí eu fui lendo o trabalho, fui lendo, de repente lá embaixo tem a tabela número 1, né? A tabela número 1, ela mostra os parâmetros, os nomes dos parâmetros e o valor dos parâmetros. Aí eu coloquei aqui, a tabela 1, página 8, está longe, né? 5, 6, 7, 8. Então, eu não sei, né, como que vocês depois podem pensar aí, se compensa colocar a tabela antes, falar da tabela antes, porque aí não precisava de colocar no texto o que significa cada parâmetro, ou se coloca os parâmetros lá no texto, depois deixa a tabela lá onde está mesmo, depois vocês decidem, tá? Isso daqui é só sugestão, porque isso foi uma sugestão. Aí a pergunta, agora que é uma pergunta. Na página 5 mesmo, deixa eu ver, página 5. Penúltimo parágrafo, onde vocês falam dos parâmetros dos picos, tá? Essa é uma pergunta. Eu coloquei aqui o porquê desses valores, desses parâmetros, se tem algum motivo específico, de onde,
que vocês consideraram? Tem um motivo para ter considerado esses parâmetros nesses valores? Davi, do beta você fala? Todos aqui, isso, do beta, beta 0, do R, aqueles parâmetros. O beta, na nossa referência, que é o Eikenberry, que eu até falei naquela tabela que você acabou de citar ela, ele tem uma faixa para todos os parâmetros, faixas que ele, pesquisador, fala que são faixas aceitáveis para esse coeficiente modelar a COVID. No caso, todos esses parâmetros estão dentro da faixa e a outra justificativa é simplesmente ajustar o pico. Tá. Eu só queria saber isso mesmo. Então, ajuste, mas respeitando a faixa da referência. Perfeito. Sim. Vocês fizeram outros testes para chegar nesse valor aqui? Tinham valores totalmente fora da faixa que funcionavam também. Não, então, bacana. Talvez seria legal, então, porque que vocês falam considerando, né? Aí, quando você fala assim, considerando, a gente queria saber o motivo do que vocês consideraram. Então, talvez coloque que vocês fizeram testes e o que mais adequaram foi esses parâmetros, seria bacana. Olha, eu estou falando assim porque não sei se está no texto, eu não sei, eu não percebi. Não tá. Não, tudo isso que você está falando realmente só estava tipo assim, implícito naquela tabela que só aparece na última parte do procedimento. Então, acho conveniente sim. Eu estou notando aqui tudo que você está falando. Porque quando você analisa a tabela lá, Otávio Bruno, você vê dentro da faixa, você mencionou e tal, está dentro, não está fora, então você não está dentro, não está fora de um estudo realizado. Só que ele tem uma faixa, né? Então, um valor específico para aquilo lá, eu queria saber por quê. E o porquê vocês me falaram, vocês fizeram testes, né? E esse foi o melhor parâmetro, né? Então, eu acho que convém, no lugar, quando você coloca considerados, aqui, ou considerando, como vocês apresentaram, só colocar um motivo, que é esse. Aí fica perfeito, tá? Beleza. Pra vocês terem ideia, já está acabando, tá? Porque estou passando as páginas em branco aqui. Ficou muito bom mesmo, mas muito bom mesmo. Outra coisa, aqui também é uma pergunta de cunho de formatação, tá? A figura número 5, da qual você já apresenta o resultado de vocês, tá? Do ajuste, tá certo? O método CIR. Aí vocês falam que vocês plotaram até dia 30 de setembro, né? Os dados de vocês tá até 30 de setembro, não é? E aí, na figura, fica lá só até dia 25, escrito, tá? Escrito só até 25 de agosto de 21. Aí a outra faixa que vai, não está escrito, tá? Não sei, não apareceu, é óbvio, por questões talvez do gráfico aqui, que fica maior, né? Ele sai da margem, então ele não aparece lá. Eu não sei se compensa digitar, colocar aqui, tá? A legenda dia 30 de setembro lá. Não é refazer o gráfico, não, viu, gente? É escrever. Não, colocar o último tiquezinho lá no gráfico, Entendi. você fala, 25 de agosto, aí colocar o último tique lá, que é 30 de Colocar setembro. os dois limites, né, pelo menos. O começo e o fim. Não, vale a pena. Isso, igualzinho tá lá. O Bruno falou certo, porque o outro também tem um início certinho e tá saindo da margem. Porque o outro não sai da margem do gráfico, né? O outro acompanha a ordenada. Então, o Scilab plota isso aí. Agora, o último não. Mas aí fica estranho, sabe? Fica parecendo, nossa, o Davi tá com toque. Pode até ser. Mas, não sei, talvez fica legal colocar esse último e não sei que eu acredito que deixa mais evidente, né, o tempo, né, de amostragem que a gente usou. Isso. Vocês pegam essa fonte aqui, no próprio Word, onde vocês querem editar, e colam lá a legenda lá em cima, fica bacana. Não, é facinho isso aí, Davi. Só nos códigos ali já tá tudo editável as datas. Tá. Não, todos os tiquezinhos pra mudar. Aí fica na mão dos artistas. Beleza. Tá? Mas isso vocês acharem conveniente, não é questão de... Tá? Agora sim, chegou num ponto que talvez a gente converse um pouquinho mais, aí a gente vai finalizar de fato, porque realmente a leitura de vocês foram muito prazerosa e bem tranquila, tá? Na hora que vocês explicaram, nossa, para mim ficou perfeito, mas perfeito. Mas quando eu estava lendo, foi um momento em que eu fiquei refletindo e voltei algum pouco no seu trabalho, no trabalho de vocês, aí depois eu voltei no ponto. Chegou um momento que eu fiquei com raiva de mim mesmo.
porque eu fiquei confuso em uma coisa aqui, falei assim, não tô acreditando, o negócio tá muito, parece que tá muito óbvio, eu tô confuso. Aí o que vocês vai explica, fica perfeito para mim, tá? Na figura 9, tá? Na página 11, onde você explota os casos, né, que da qual você se coloca a situação real de vacinação e a situação hipotética que vocês consideraram para vacinação dia 28 de dezembro, né, de 2020. Quando eu li a legenda e li o texto, eu fiquei confuso, porque na legenda está assim, vermelho, programa de vacinação real, azul, programa de vacinação em dezembro. Tá, beleza. Aí eu olhei no texto, dezembro de 2020, 28, escrito aqui, eu até marquei de amarelo, 28. E eu fiquei lendo, o que é isso, de 28 de dezembro de 2020? Que situação que é essa? Que vacinação que é essa? Eu li, olhei, voltei, mas não estou entendendo de onde que veio. Aí vai vocês na apresentação, na situação hipotética, considerando o mesmo esquema da Europa e blá, blá, blá. Aí na hora que vocês apresentaram, eu voltei aqui e falei, tá escrito isso, tá? Eu tô com raiva de mim mesmo, que eu não vi. Tentei olhar, não achei, tá? Então, olha só, galera, vocês não vai ter que mudar nada aqui, eu acho. Ou talvez adequar o texto a alguma coisa relacionada a isso, porque a explicação de vocês ficou maravilhosa. Então, eu acho assim, talvez pegar essa explicação que vocês colocaram hoje aqui e em algum momento antes do gráfico, colocar isso, tá? E talvez alterar a legenda, tá? Porque a legenda ficou programa de vacinação real e programa de vacinação em dezembro. Coloque algo que o leitor olhe para a legenda, olhe para o gráfico e sabe que o azul é uma situação hipotética que vocês estão simulando e o vermelho é uma situação que está existente, tá? Você vai ver aqui que a minha página está cheia de setas, né? Letras. Aí eu coloquei, existe vacinados aqui, dezembro de 2020, dados reais para comparar, ou é curva vermelha, não sei. Essa reflexão que eu fiz comigo mesmo, tá? Mas tá gravado, e eu acho que a conversa aqui, eu acho que fica claro a minha dúvida. O que eu falei, procede ou eu estou equivocado? Não, você está certo. O que eu entendi porque, agora. Davi... então tá certo. Seguindo esse questionamento que você disse, a gente faz a introdução dessa parte que está alinhada no dia 28 de dezembro com os países europeus na metodologia. Então, aí a gente acaba que não citou mesmo, justamente pelo fato da metodologia vir antes e já implementar basicamente todo o passo a passo que a gente fez. Então, acho que foi por isso que causa essa estranheza, né? Porque também a gente deu vários improvements, assim, da parte do trabalho, entre o trabalho escrito e fazer apresentação, a gente tentou melhorar bastante a didática, mudamos algumas palavras, até o próprio jeito que a gente lê o título da figura, a gente mudou para ficar de um jeito mais didático, então acho conveniente a gente mudar assim. Mas a questão do 28, a gente cita na página 7. Vou reler, talvez não esteja um jeito bom, talvez a gente possa passar para baixo ou retomar essa parte antes de falar, mas com certeza mudar as legendas, mudar o jeito que se explica, falar da situação hipotética, como a gente falou na apresentação, acho que é um jeito bom de resolver isso também. Tá, não é, Bruno, não é nem estranheza, não, é porque é o seguinte, isso acontece de fato. Quando você lê um trabalho e você apresenta a parte metodológica, e você lê a metodologia, entende o trabalho, o que vai ser feito, quando você vai para o resultado, você espera uma amarração, tá, daquilo que foi feito lá. E aqui, a claridade que parece para nós é que não houve, não tem o nó, está solto, entendeu? É isso que acontece, entendi. Não há estranheza. Aí a gente fica com dúvida. Aí o que acontece? É como você... Vou dar um exemplo bem clássico. Vamos pensar uma série de TV que tem, sei lá, 10 temporadas. Aí você assistiu a primeira... Foi até a 9ª e congelaram ali na 10ª, e depois de 5 anos veio a 11ª. Você fica louco, porque você não sabe o que aconteceu mais, você não lembra. Então você vai ter que, vou ter que ver tudo da 1 a 10 de novo para ver a 11. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Sim. Aí está lá na metodologia, vocês explicaram, beleza, eu não discordo completamente, está lá, mas a amarração, falta esse, né? Então, aí, como eu falei para vocês, está na mão dos artistas. Aí vocês veem como é que vocês fazem essa amarração.
talvez mencionar no próprio texto, como mencionado na metodologia, vamos considerar assim, assim, assado, já mata essa questão. Aí, na questão da legenda, só mudar para gráfico e tabela, mais gráfico, fala por si só, vocês concordam comigo? Então, Sim. talvez olhar para o gráfico, não precisar de ler mais nada. Então, se você colocar uma legenda bem clara, pode repetir, eu sei que vocês se preocuparam com isso, tá? Mas pode repetir algo que vocês acham que é necessário para ficar deixando ela falar por si próprio, tá certo? Então, assim, ficou bacana, porque eu ia perguntar isso para vocês, tinha ficado com dúvida, igual eu falei para vocês, eu cheguei a ficar num ponto aqui que fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu não é possível. O modelo está 0,99 e está acontecendo, de repente a curva está aqui, eu fiquei com dúvida se a vermelha não tinha dados, era só uma simulação de algo que não tinha vacina, mas tinha vacina, a outra foi para mostrar que vacina é muito importante, gente, vacina é que está, ontem eu estava até conversando com umas pessoas, aqui mesmo em Uberlândia, tem dias e dias que está sem gente, sem morrer, pessoal que a UTI já está quase, graças a Deus, ficando sem leito Covid, né? Então, olha aí, é vacinação, e o modelo de vocês mostra claro isso. Mostra claro isso, né? A curva fazendo assim, de fato, né? Tá certo? Então, isso daqui era só um momento de reflexão e ainda bem que, nossa, a explicação de vocês tá perfeito, tá? Aí, a última figura que vocês apresentaram lá, com vacinados infectados acumulados, né? Isso vocês não têm dados real, não, né? É difícil de achar isso, né? Não tem condição, porque a pessoa fala, eu entrei aqui, tô com Covid e tô vacinado, virou estatística. Sim. Não tem, né? Não. Mas a gente pode inferir realmente, porque se o modelo dando 99%, 99,7%, 98%, você sabe que, né, o que varia aqui é muito pouco para a consideração que vocês têm. Então, modelagem aqui, para mim, está perfeito, tá? Então, garotada, é isso mesmo. Eu realmente não tenho... Eu acho que é só isso que eu teria para falar, realmente, porque o trabalho ficou excepcional, está maravilhoso, muito organizado, e é só esse momento de reflexão que eu acho que vocês amarrarem com aquilo que vocês fez. Já era, viu? Aí tá perfeito. Então, mais uma vez, agradecer a Nádia pela oportunidade grandiosa de participar de mais uma banca dela, é a terceira, a última banca que eu participo dela, e sempre trabalhos muito, mas muito bons, tá? Como esse aqui. Então, não posso deixar de agradecer, porque dá vontade mesmo, né, de sempre participar de trabalhos assim, né? Porque trabalho que você senta não te dá trabalho para ler, e é ruim para nós, né, professor, acho que o Ricardo, a Nádia, a própria Nádia mesmo já está na qualidade de orientadora, mas quando ela está participando de uma banca, é muito chato a gente chegar e ter que ficar falando muito, que tem que ficar apontando coisas, às vezes a gente fica até chato, assim, o professor está achando muito defeito nas minhas coisas, é chato. Aí, de repente, você pega um trabalho assim que não tem quase nada para falar, é muito bom mesmo. Parabéns ao Bruno e ao Otávio, parabéns, Nádia, pela orientação e muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Davi, muito obrigado. Obrigada, Davi, sempre muito pertinente com as suas colocações, a gente agradece muito, vamos implementar. Só fazendo um comentário com relação a essa figura, eu acho que o Davi tem razão, né, essa figura que ele comentou aí com relação à legenda e tudo mais. E ali, meninos, aproveitando, como vai ficar gravado para a gente lembrar, talvez não colocar real, porque ali não é a imunização real. Na verdade, é adequada pelo modelo para os dados reais, tá? Então, a gente vai ter que mudar aquela legenda, a gente não vai poder colocar real, não, porque fica parecendo que aconteceu daquele jeito, e, na verdade, foi calculado pelo modelo. Então, a gente vai ter que olhar esses dois pontos, além do ponto que o Davi falou. Nádia, posso só fazer um ganchinho petitinho? Pode, claro, com vontade. Uhum. Até porque eu esqueci até de comentar, a escala, o Bruno e Otávio, quando você olha essa curva vermelha, dá a impressão que ela até aumentou em relação a que vocês apresentaram sem vacinado, tá? Então, a Nádia falando isso, me veio isso na mente, eu lembrei quando eu olhei a escala, mas aí eu olhei, eu falei assim, parece que aumentou, com vacinação aumentou? Aí eu olhei, era a escala, tá? Isso não tem problema, não precisa de entrar nesse, né? É só na questão da legenda mesmo, quando a Nádia comentou isso daí, acabou de falar, adequar essa legenda, porque aí fica tranquilo, porque depois fica fácil de ver que é a escala, tá?
É isso, obrigado. Ok. Obrigada, Davi. E uma coisa que eu queria comentar com você, Davi, também, é que você participou do Matheus. Você viu o efeito do beta variável, o que ele causa na adequação da curva? Porque o Matheus, a gente Exatamente. utilizou o beta fixo, né? Então não teve. E agora o beta variável, ela vem passando bonitinho, né? Muito interessante. Perfeito, muito legal. É que o Davi comentou isso na outra banca, sobre o beta, e aí o de vocês, como variou, aí a gente, pelo menos, trouxe uma junção, né? Obrigada, Davi. Vou passar para o professor Ricardo. Muito obrigada, professor Ricardo, por ter aceito participar da banca. Fique à vontade com seus comentários. Nossa, eu que agradeço. Agradeço Nádia, Otávio, Bruno, participar desse trabalho. É sempre um prazer. É uma parte da engenharia química que eu adoro. Eu não sou muito bom, assim, muito mais, mas eu adoro a parte de modelagem. Em termodinâmica, a gente tem um pedacinho disso aí. E é muito legal. Fiquei muito feliz com o tema do trabalho, um tema diferente, algo muito atual, muito antenado, muito dos dias atuais, né? Algo que dá para poder ter, que tem uma utilidade, sim, que vem comprovar aí, coisas boas aí que o professor Davi já colocou, né? A respeito da vacinação, o quanto ela é importante, o quanto ela impacta, e o trabalho de vocês corrobora muito nisso. Falando um pouquinho sobre a apresentação, também eu tenho a mesma impressão do Davi. Assim, eu acho que na apresentação, um monte de coisa, de dúvidas que eu tinha, foram sanadas. Então, eu acho que só modificar algumas coisas pequenas na escrita do trabalho, alguma coisa igual, por exemplo, fazendo um ganchinho nessa última fala do Davi, último ou antepenúltimo, que ele falou assim, tem uma coisa aqui que eu fiquei com raiva de mim, porque eu não entendi. Eu não entendi a mesma coisa. Vocês vão ver. Aí na apresentação ficou muito claro. Aí o que eu acho que falta? Porque vocês falam só um pouquinho no começo lá do... Aí vocês têm que deixar mais claro. E deixando mais claro durante... Se vocês sentarem, pega o que vocês falaram e escrevam. E aí depois vocês vão tentando passar isso para a norma culta da língua. É o que fica, é o que sempre acontece. Normalmente, a apresentação, ela... aqui, para mim, ficou muito, muito claro. Todas as dúvidas pequenas que eu tive, elas foram sanadas. E eu achei que o trabalho está, também, como o Davi, achei que está excelente, muito redondo, poucas coisas aqui para apontar. Eu vou pedir licença aqui, só para eu apresentar a minha tela, Nádia. Posso? Pode sim, Otávio, tira Vou aí para a gente. apresentar aqui, Isso. então, uma janela, Claro. rapidinho, que eu acho que... Espera aí, mas eu quero apresentar... É uma tela? Não. É uma guia? Não. Eu vou pôr a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser a tela inteira. Aí vocês conseguem enxergar Aí agora eu já não vou mais ver, eu não vou mais ver Tá. Sim, estamos enxergando. Tá Estamos aparecendo? vendo. Aí Sim. eu Tá. fui pondo poucas coisas aqui que são muito dúvidas mesmo. Aqui é só sugestões, né? Vocês vão verificar aí com a Nádia e com se aquele, esse artigo ele é resultado de um trabalho, né? Na verdade, isso aqui foi um trabalho, esse artigo é a ponta do iceberg, né? Ele, na verdade, é um trabalho intenso de aí 1 ano que vocês fizeram, né? Ou mais. Então, eu acho que, enfim, isso são sugestões, né? Aí aqui, ó, quando você fala aqui em redução, no resumo, você tem uma redução de 36% nos casos acumulados, quanto essa redução está certa, depois que você apresentou, mas aí eu entendi bem. Aqui, ó, deixar isso mais claro, você escrever isso de uma maneira que fique mais claro. Redução do que em relação a quê? Né? Foi redução de mortes em relação ao modelo que você calculou para a realidade que o modelo ajustou, alguma coisa nesse sentido. Então, verificar essa palavra redução aí e o que vocês podem
escrever isso de uma maneira que fique mais entendível. Não sei se procede a minha dúvida aqui. Isso aqui é só transmissibilidade de doença. Eu coloquei que eu acho que é do vírus, enfim. Vocês vão passando, não vou ficar me atendo a muitas... São poucas coisas realmente que eu tenho para poder apontar, assim como o professor Davi. Acho que o trabalho está muito bom, muito redondo. Aqui uma dúvida. Essa fonte aqui que vocês colocaram fonte dos autores. E essa representação, na verdade, não é do IBOI lá, do IBOI 2020? Não, essa aí a gente fez. Esse diagrama a gente que fez mesmo. O dele é bem maior, bem mais complexo. Ah, porque eu ia falar, não seria adaptado dele? Você pegou e adaptou? Pode, legal. Porque quando você põe que é dos autores, fica parecendo que você... Mas aqui na escrita, você já deixou claro que você pegou dele como sendo... Tá vendo aqui, ó? Aham. Você já falou que você pegou o dele, então eu acho que esse diagrama também teria que ser adaptado de IBOI. Aqui Também concordo, Ricardo. Eu acho que é adaptado, sim. Aqui nessas hipóteses simplificadoras, essa hipótese aqui, ela cai por terra, né? É igual o gás ideal, falar que as moléculas... essa hipótese aqui, ela é... Porque a gente sabe aí que hoje, mas acho que quando você estava escrevendo, fazendo o trabalho, e também para simular a realidade, se você começar a colocar muita coisa, você não consegue ter algum tipo de resultado, né? Que aí fica muitas variáveis, não sei. E aí talvez seria para um próximo trabalho, ver se existe a possibilidade de adequar dados de pessoas que foram vacinadas, mas tiveram Covid com sintomas leves, é uma pessoa que pode esparramar o vírus de novo, né? Então, esses dados, essa hipótese aqui, ela é irreal, mas eu acho que para os trabalhos futuros, depois eu até coloco isso, para fazer alguma coisa tirando essa hipótese, né? Que aí fica uma coisa mais realista, uma simulação mais realista uma simulação, um ajuste, né? Um modelo. Adorei esse modelo, ele descreve muita coisa da realidade, assim como a Nádia colocou, esse beta aqui, ele varia com o tempo também. Então, sim, é uma maneira de a curva ir alisando mais os pontos ainda, né? Ela vai se adequando muito melhor aos pontos aí que vocês fizeram. Outra coisa que eu tiro o chapéu também, porque essa parte de ficar analisando dados, e isso aqui deve ter sido um compilado de dados enorme que vocês foram pegando, não é brincadeira. A gente fala, não, é só ler dados, mas não é, não. É uma coisa que deu trabalho, não é? Deu. Ricardo, a planilha que a gente obteve da CES, ela tinha mais de 100 mil linhas. Tá vendo? Não, era umas 5 de 450 mil linhas cada. Então, é isso que eu tô falando. 500 mega cada planilha. Meu SSD tá louco aqui. Então, a hora que a gente lê o trabalho, do jeito que vocês escrevem, a gente às vezes nem percebe, lógico, percebe porque eu entendo um pouquinho menos do que, por exemplo, Davi e Nádia, mas o trabalho que o trabalho deu, né? Uma pessoa meio leiga, assim, que seja, sei lá, um outro engenheiro, que não seja da área da modelagem, ele vai pensar assim, nossa, um trabalhinho só de sentar na frente do computador, mas não é. É um trabalho, com perdão da palavra, é um puta trabalho, dá muito trabalho isso aqui. E eu tiro muito o chapéu para isso que vocês fizeram. Foi muito interessante. Aqui, ó, uma mesma dúvida que o Davi teve, ó. Essas adoções aqui que vocês adotaram, datas e valores, como que vocês decidiram isso? Isso foi da literatura, não foi? Não, a questão da taxa de vacinação que é uma parte bem difícil do trabalho, porque não tem muito... qual que é aquela palavra lá? Quando
se quando concordam, cientistas concordam com o outro, não tem muito... Qual é aquela palavra, Bruno? Concordância. Concordância. O meio científico não concorda muito, tem diversas hipóteses. O que a gente acabou tendo que se basear muito era em notícia, epidemiologista falando em site tipo CNN, tipo G1, CNN, tem as referências. Falando assim, ó, a partir de maio, começo de abril, havia uma queda, uma estabilização das mortes, então deduz-se que já é a vacinação fazendo efeito. Outros dizem que não. Aí, pela análise gráfica, havia uma segunda queda ali, né, que é o nosso segundo pico. Então, a gente concordou nesse dia, o dia 420, basicamente baseado nessas coisas. Vocês pegaram essa média aritmética, então... Aí o valor foi a média aritmética. Foi tipo assim, a gente podia fazer uma taxa de vacinação variável, igual o beta, só que não tem formulação disso, porque é um tipo de estudo muito novo, né? A gente conseguiu achar bastante referência, claro. Mas tipo, a guerra está sendo lutada ainda e a gente está tentando colher os espólios no meio dela. Aí foi o jeito que a gente tentou dimensionar ela. Eu entendi. Talvez deixar isso um pouco claro aqui nessa parte que vocês escreveram para a pessoa... Mas eu entendi que é pela dificuldade mesmo do tema. O tema está tão atual que não tem ainda estudos, muitos dados, muitos estudos em cima, né? O pessoal ainda está fazendo os estudos, então vocês estão com um trem a 200 km por hora e pularam dentro. Aí aqui nas figuras, aqui, ó, eu coloco nessa página, aqui é a página 7, eu coloco aqui, os indivíduos contemplados anteriormente nas classes podem ser contaminados pelo vírus e, portanto, introduzidos para os infectados. Aí eu coloco aqui, mas não tem uma hipótese inicial que você coloca que os que são vacinados não são... Mas e a hipótese inicial aqui? Que foi que a gente... Essa hipótese inicial, ela realmente cai por terra, então, né? Não sofrem reinfecção, tá vendo? Aí eu falei, é estranho, fica um contradizendo o outro. Ô, Ricardo, eu me perdi, mas eu acho que lá na hipótese, acho que fala recuperados, e onde que você marcou depois? Aqui, ó. Desse modo, adaptou-se a taxa na página Ricardo, 7. vai no próximo diagrama de blocos, quando ele coloca essa hipótese, acho que está embaixo aí, né, Otávio, o próximo diagrama, que é o próximo modelo. Será que eu comi mosca aqui, então? Não comeu não, é porque na verdade, esse aí, o diagrama. 4. Isso. É que, na verdade, vou deixar o Otávio explica aí, vai, Otávio ou o Bruno. Ele fez uma naquela hipótese readaptação. lá, o Ricardo, aquela hipótese lá em cima, ela considera que o recuperado, que é o R, não é infectado, ele permanece não se infectando em nenhum dos modelos. Só que agora, nesse novo, o vacinado, ele pode se infectar. O que na primeira adaptação, que era a parte anterior, não acontecia. Uma consideração a mais. A gente vai adicionando um grau de complexidade no modelo. Entendi. A cada vez. É porque aqui na coisa, aqui, ó, os indivíduos recuperados. Sim, pensar como compartimento, acho que fica mais claro. Assim, a gente tem um eu compartimento entendi dos vacinados. Então, eu fiz uma aqui, ó. Os indivíduos contemplados na classe dos vacinados podem ser contaminados pelos vírus e introduzidos no compartimento de infectados, tá certo. Então, isso daqui não posso até tirar daqui, né? Mas é uma parte, porque, vamos supor, isso não é uma hipótese que está lá em cima, mas é uma hipótese que a gente não colocou na primeira adaptação, por exemplo. A gente não Vocês foram introduzindo. Mas a gente não mencionou na primeira adaptação que o vacinado não pode ser infectado. Não está mencionado na primeira hipótese, o negócio a gente pode adicionar também. Porque tem umas coisas que... hipótese exclusiva daquele. Que gera, aí começa a gerar dúvida, entendeu? Isso. Aí, Ricardo, ali, por exemplo, se fosse para aquela hipótese, a primeira hipótese, ela sair, aí você está vendo aí do vacinado, você está vendo que tem uma setinha voltando para o infectado? Do vacinado voltando para o infectado. Aqui, né? Aí, se a gente quisesse colocar que o recuperado, ele se reinfectava, a gente também faria uma setinha voltando do recuperado para o infectado. Aqui, e aí, modificaria o modelo. Isso.
Mas talvez seja interessante colocar lá em cima também, junto com a primeira hipótese, meninos, que os vacinados, eles, no primeiro modelo, os vacinados, eles não são, na primeira adaptação, eles não são reinfectados, né? Talvez, ou deixar claro no texto isso, para não ficar essa confusão. Porque tem hora que dá um pouquinho de nó na cabeça da gente para entender. Aí, quando eles explicaram na apresentação, ficou muito, muito, muito mais claro. Ó. Aqui, ó, isso aqui é uma coisa que em termodinâmica dá muito problema. Vocês colocaram o R² do modelo, tá bonitinho, e você tem um valor, um conjunto de parâmetros que descreve aqueles dados naquele espaço de tempo, ou naquele intervalo de eixo das abscissas ali. Aí, normalmente, existe um desvio padrão para cada parâmetro, porque, às vezes, tem outro conjunto de parâmetros que também consegue descrever, fazer o mesmo ajuste, mas que ele também obedece à função objeto que é colocada lá, que é usada lá no método de ajuste, né? Sei lá qual que você usou, simplex, runge-kutta, sei o que o computador de vocês usou. E, às vezes, aí, o desvio padrão, quanto maior o desvio padrão do parâmetro, mais chance tem desse modelo, em algum momento aqui, ele dá alguma coisa. Vocês não chegaram a pensar nisso, não, né? De calcular, por exemplo, os desvios padrões dos parâmetros. Não chegamos a realizar isso. Eu não sei se o Davi e a Nádia concordam comigo nisso aí, mas isso acontecia, às vezes, com o modelo termodinâmico, entendeu? Que a gente, às vezes, tem que calcular o desvio padrão do parâmetro para poder achar o conjunto de parâmetros, porque aí, às vezes, vários conjuntos de parâmetros dão um R² grande aqui, ó. Mas aí, alguns dá pequenas diferenças aqui no modelo, na parte, mas, enfim, isso é só um adendo, uma coisa que me passou aqui pelas vezes que eu já mexi com isso. Eu não sei. Vocês usaram, foi o Scilab, não foi? Para fazer isso. Fizeram em Scilab. Vocês usaram metodologia, que tipo de algoritmo para isso? Runge-kutta, aqueles que com a função objeto, por exemplo, minimização de quadrado de resíduo, não sei o quê. Vocês chegaram a fazer isso? A gente usou o melhor de todos que o Davi me ensinou, chama sintonia fina. Tipo evolução diferencial. A gente estava trabalhando dentro das faixas e aí sintonia fina, óleos e mexendo, e óleos e mexendo, só que trabalhando sempre dentro da faixa que a literatura permitia. Entendi. Então tem o dedinho do Davi nisso aí, né? Na verdade, Otávio, Ricardo e Davi, o Otávio queria fazer uma otimização. Ele queria, eu falei, Otávio, mas assim, a gente vai fazer uma otimização, vai ser outro trabalho para a gente fazer otimização, porque na verdade, esses parâmetros a gente não pode considerar que eles são os ótimos, né? São os melhores parâmetros para adequar esse modelo. Mas a gente não tinha tempo para fazer uma otimização. O Otávio queria fazer otimização. Eu falei assim, não, vamos achar faixa, vocês trabalham dentro daquela faixa da literatura, e foi isso que eles fizeram. Mas daria para fazer uma otimização aí e achar os melhores parâmetros que adequassem a esse modelo. Que eu acho que é o que eu estou falando, né, Nádia? Então, é disso, na verdade. É disso, Isso é outro trabalho. A gente vai falar seria um outro. Ele chegou até a comentar comigo, aí ele falou assim, nossa, a Nádia falou que realmente é outro trabalho. Eu falei, não, é outro trabalho, mas, né, sei lá, ver o que vocês querem aí. Dá para fazer mesmo, porque aí você calcula o conjunto de desvio padrão dos parâmetros, aí você vai adequando e você acha um modelo que alisa direitinho os pontos, entendeu? E com o melhor R², aí você começa a ter mais parâmetros para você poder avaliar a qualidade do seu modelo e dos seus ajustes. Isso aí, com certeza, é uma bela sugestão para trabalhos futuros, que inclusive vão ter mais dados disponibilizados já, para pegar, fazer bem mais completo. Aqui, ó. Aqui eu acho que é onde eu comecei a ter a dúvida da questão, a mesma questão que o Davi estava falando.
sobre o dia que eu começo a ler aqui, e aí depois aqui, influência, eu coloquei que eu não entendi essa figura, mas aí depois, na sua explicação, ficou tudo entendido, porque a hora que eu olho aqui, isso aqui, ó, programa de vacinação real, programa de vacinação em dezembro, você começa a dar um nó na cabeça também mesmo. E aí seria uma maneira, ou você reescreve, ou você dá uma mudada no título e nos eixos da figura aqui, na maneira como se apresenta a figura, para isso ficar mais claro. Explicativo. O mais claro possível, porque eu acho que a gente concorda que a parte mais importante do trabalho é essa, então a gente vai deixar isso bem claro agora. Eu deixei aqui colocado, eu vou mandar esse PDF para vocês, aí vocês verem o que vocês acham que podem, o que devem fazer de sugestão aí. Aí aqui, ó, o trabalho está muito, muito bom. Eu acho que é só escrever de uma maneira que, alguns pedacinhos pequenos, escrever de uma maneira que fica mais claro. E aqui também, ó, isso aqui é de um curso que eu acabei de fazer com uma pedagoga, que os meninos, a Nádia e o Davi devem saber, melhor aqui você usar um verbo, né? Fui pego aqui digitando rápido, um verbo efetivo, né? O trabalho, ele não visou avaliar, ele avaliou, né? Você avaliou, você contribuiu para a ciência de alguma maneira. Então, a gente tem que deixar de tentar, porque isso aqui dá a impressão que você, eu tentei fazer, mas não fiz. Não, você fez sim. Você avaliou, você conseguiu, você ajustou, você chegou no resultado. Então, você bate no peito e fala. Então, usa um verbo que seja mais efetivo, e que valorize mais o seu trabalho. Ele avaliou o modelo, o ajuste do modelo, ele modelou, enfim. Você tente colocar isso de uma maneira que seja mais positiva para o seu trabalho. E aqui, ó, minha última colocação, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Retirar hipóteses simplificadoras de indivíduos não poderem ser reinfectados, né? Eu acho que para um trabalho futuro, você colocar algumas coisas nesse sentido, porque aí o modelo vai ficar mais realista, né? Vai condizer que as pessoas podem, mesmo as pessoas recuperadas, elas podem ser reinfectadas, né? Elas recuperam, depois se reinfectam, se vacinam e se reinfectam. Então, isso pode ser melhorado, é uma outra sugestão para trabalho futuro. Gente, no mais, eu não conferi as referências de vocês aqui, eu confesso que eu não conferi, não fiquei indo atrás aqui, ó, olhando uma por uma, tem professor que faz isso e infelizmente, eu não fiz, mas o trabalho eu li ele bem rápido, assim, no sentido, rápido que eu falo, no sentido de... foi um trabalho bom de ler, foi uma leitura boa, foi uma leitura agradável, foi uma leitura que, aí nos momentos que eu me dava um nozinho na cabeça, eu ia lá e colocava no trabalho, olha, não entendi essa parte, mas aí agora na apresentação de vocês ficou muito claro, então eu acho que convém vocês pegarem e fazerem, dar uma pequena adequada no texto, em algumas coisas, pequena, e para ficar mais entendível. Mas um trabalho excelente, tá? Super parabéns, obrigado pela oportunidade de aprender mais um pouco, Nádia, Bruno e Otávio também, obrigado por participar junto aí, professor Davi, e finaliza aqui a minha fala. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, muito pertinente. Nós vamos acatar as sugestões, tanto sua quanto do professor Davi. Agradeço muito, e a gente vai fazer as modificações. Depois vocês enviam para a gente a parte escrita que vocês comentaram, que a gente implementa, estando gravado também, os meninos podem consultar. Eu vou falar um pouquinho só sobre a orientação desses dois, né? Foi um prazer orientá-los.
muito bom. Eu acho, assim, que foi uma dupla muito equilibrada, né, porque o Otávio é ligado numa tomada de 220 e o Bruno calmo, então eu acho que equilibrava, né, sempre o Otávio muito fazendo, mexendo, e o Bruno calmo, tranquilo, então eu acho que foi um equilíbrio muito interessante essa dupla, né, eu agradeço. Tudo que vocês viram aí foi trabalho dos dois, então os dois correram atrás, os dois pesquisaram, os dois simularam, escreveram, a escrita é deles, tem pouca coisa minha aí, só algumas alterações, até tanto como eu dei o texto, né, Otávio? Uai, só isso, professora? Muito bem escrito, muito bem organizado, então o trabalho foi deles, realmente, não me deram trabalho nenhum, então eu quero parabenizar os dois, foi um prazer orientar vocês, eu fiquei muito feliz por vocês terem me escolhido como orientadora de vocês, me diverti demais nas nossas reuniões, vou sentir falta, a gente ria muito nas reuniões, né, e sempre tudo, como é uma coisa nova, como não tem nada assim, é isso, o vírus funciona assim, a vacina funciona assim, eu falava, gente, a gente precisa justificar isso, os meninos iam atrás, trazia notícia, pegava, e planilhas, e mexia com aquele monte de planilha, aquele monte de dados, tratou os dados, então, assim, o trabalho é deles, então eu parabenizo, porque foi um trabalho muito bem feito, tá um trabalho muito bonito, realmente, e eu agradeço muito o aprendizado, que eu aprendi muito com vocês ao longo dessa caminhada. E que precisar de mim, eu estou disponível, pode contar sempre comigo, meninos, e muito sucesso para vocês, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Muito obrigado, Nádia. Quer falar alguma coisa aí, Bruno? Eu gostaria de agradecer também, né, a Nádia, por essa paciência ímpar que ela teve com a gente, né? O Otávio mandando mensagem para ela de madrugada, eu falava, Otávio, calma. Eu queria agradecer a parceria nesses meses que a gente vem implementando esse trabalho, também agradecer aí o Davi e o Ricardo por estarem presentes aqui, toparem avaliar esse trabalho nosso, e também os presentes aqui, os amigos da vida, minha namorada, todo mundo que, de certa forma, também contribuiu para a realização desse trabalho. Bom, queria agradecer também, né, todo mundo que veio prestigiar nosso esforço aqui, a banca, muito obrigado por ter avaliado a gente, por todas as considerações, vamos adotar sim. A Nádia, por toda a orientação espetacular que deu pra gente, toda a paciência, todo o carinho e esforço para fazer esse trabalho sair. E a minha dupla, né? Desejo que todo mundo aqui um dia possa trabalhar com alguém tão competente e agradável quanto o Bruno. Bruno agora numa versão O Otávio é um menino noturno, por isso que ele mandava mensagem de madrugada, sabe? Durante a manhã ele não trabalha, não, é só depois do meio-dia que o Otávio trabalha. E de madrugada ele faz tudo de madrugada. Então eu acordava, tinha mensagem do Otávio no meu celular. Aí é que eu ia responder. Aí só depois do meio-dia que ele respondia, né, Otávio? Mas é muito bom. Obrigada, meninos. É o pessoal que eu ia perguntar se alguém quer falar alguma coisa, mas o pessoal já mandou várias mensagens aqui no chat. Depois vocês dão uma olhada aí nas mensagens. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Agradeço a presença da plateia. Muito bom ter a sala cheia. Tá bom, meninos? E eu peço vocês para sair um pouquinho, a gente vai discutir as notas, e assim que terminar, eu mando mensagem para vocês entrarem, tá? E se a plateia quiser entrar também, pode ficar à vontade. Obrigada, gente. Ok. Obrigado, viu, Nádia? Até logo. Até mais. Peraí.